Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro que felizmente está se dando num Brasil diferente, num Brasil que está respirando melhores ares. Você já deve ter percebido isso, né? Quando você navega pela internet, você visita todos os canais que você costumava visitar, outros que você está conhecendo, você lê os jornais impressos, vê os noticiários pelos veículos de comunicação de uma maneira geral, você percebe que as pautas estão sendo modificadas completamente, o que dá razão àquela discussão que a gente sempre levantou em canais como o nosso portal, de que a eleição, que terminou no dia 30, significava a escolha de um Brasil que caminharia rumo ao processo civilizatório, retomaria o seu caminho nessa direção, ou um Brasil que permaneceria nesse processo incivilizatório, que o Brasil estaria cada vez mais abraçando a barbárie. E a civilização venceu. Hoje, quando você navega para todos os lados nos meios de comunicação, você percebe discussões que são concretas, sobre assuntos reais, assuntos que tocam a nossa realidade interna aqui do Brasil e também interessam as situações que estão acontecendo no resto do mundo. Hoje, com a presença do presidente Lula na COP27, o Brasil se reapresenta novamente para figurar como uma nação que vai ser muito importante para a humanidade de uma maneira geral. Mas situações internas continuam a figurar aqui como espécies de obstáculos que certamente serão superados também, né? Bom, do que eu estou falando, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é muito importante eu sempre convidar você que estava navegando por aí, você que recebeu indicação e chegou ao nosso portal, que você se inscreva aqui. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, interaja com as outras pessoas aqui, porque todos os dias eu abro um chat um pouquinho antes das 5 horas até 5h30. É muito bacana você estar o tempo todo conversando com pessoas do mundo inteiro que estão antenadas com a realidade brasileira. Mande seus comentários para cá, o joinha também é muito importante, como sempre, né? E, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais ainda engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, você já deve estar percebendo, né? As coisas ficam até meio estranhas, né? Que engraçado, a gente não está com mais estridências, a gente não está mais preocupado com loucuras, a gente não está incomodado com insanidades, né? Afinal de contas, o presidente da República está há 16 dias sem falar absolutamente nada, fez 2 aparições meteóricas, mas está mudo, está calado. Isso faz com que, inclusive, dentro do partido dele, muitos políticos que estão próximos de Bolsonaro estejam preocupados, né? Porque a saúde mental dele, a saúde física, estão dando sinais claros aí que ele está muito mal no meio dessa história, embora um filho ou outro de vez em quando publique alguma coisa. Foi o caso hoje do Eduardo Bananinha. Pegando aqui um relatório do Partido Liberal, que levanta ainda suspeições sobre as nossas urnas eletrônicas. É impressionante. Então ele faz aqui um tweet, né? Análises independentes apontando imperfeições, erros, servem para melhorar o sistema. Tudo seria evitado com voto impresso e auditável, blá, 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 blá. Então, levanta essa questão, enfim, não fala categoricamente que houve algum tipo de fraude, né? Mas, mais uma vez, fica deixando esse fantasma na cabeça das pessoas, ainda arrastando uma parte das pautas, né? As pautas da insanidade. Aí ele diz, eleições sob suspeita têm sido tema no Ocidente e no Brasil, tem se tornado um caso de estudo em todo o mundo. Beleza, então vamos continuar estudando, mas parem de ficar usando esse tipo de situação como uma espécie de ferramenta, né, para manter uma espada sobre a cabeça da nossa democracia e iludindo as pessoas que ainda estão fazendo aquelas cenas absolutamente bizarras nas frentes dos quartéis, né? Pois bem, então, entrando agora de volta ao processo civilizatório, o presidente Lula discursou lá na COP. E, gente, impressionante. Eu poderia aqui ficar um tempão aqui falando do que foi a participação do ex-presidente Lula, mas vou colocar para vocês aqui, na descrição do nosso vídeo, uma análise que eu achei muito pertinente do Jamil Chad. Ele coloca aqui. E o Jamil Chad é um colunista, né, com experiência nos assuntos da geopolítica. É uma pessoa que mora fora do nosso país, ele está o tempo todo interagindo com jornalistas do mundo inteiro, políticos do mundo inteiro, enfim. Então, quando ele faz uma coluna, é muito interessante a gente conseguir lê-la, né, para ter uma noção de como pensam as pessoas que estão envolvidas nessas discussões principais no planeta. Então, o título da matéria é Em guinada diplomática, Lula usa a Amazônia para reposicionar Brasil no mundo. Ele leu um discurso formal, né,
que não é muito típico do Lula, mas é porque esse discurso dele continha situações muito importantes, onde ele fez cobranças aos países desenvolvidos, cobranças sobre pautas que assinaram e não foram cumpridas. Ele ressalta o papel do Brasil na questão ambiental. Ele ofereceu o Brasil para ser sede de mais um encontro da COP em breve aqui na região amazônica, não para ser numa área urbana, mas sendo ali no centro da floresta, para que as pessoas percebam em loco, né, do que se trata quando se fala em pulmão do mundo. Evidentemente, a Amazônia, a maior parte fica no Brasil, mas outros países que fazem fronteira com o Brasil também terão assento nessas discussões, porque também são responsáveis pela biodiversidade, por esse ambiente planetário. Lula citou também outros países de desenvolvimento que têm florestas também, no sentido de fazer algum tipo de aliança com esses países, enfim. Então, gente, o Brasil mudou de patamar nas discussões de uma maneira geral. As matérias internas também foram completamente modificadas. E algumas situações são extremamente positivas, como essa aqui. Quando a gente pega um jornalão como o Globo, da família Marinho, que adorou o governo Bolsonaro, embora muitas pessoas não acreditem nisso, porque eles apoiaram todas as pautas que foram propostas na economia por Paulo Guedes. Então, para eles, pouco importou que Bolsonaro estivesse fazendo a sua distração. Aliás, ele era muito útil, né, que ele funcionasse como uma espécie de bêbado brigando na porta de um bar, porque isso atraía a atenção das pessoas, enquanto a tesouraria do bar o caixa do bar estava sendo assaltado, estava sendo vilipendiado. Então, hoje eles colocam uma preocupação que eu achei muito interessante no editorial deles, essa preocupação aqui, ó, né? Olha que coisa fofa. Brasil não tem como escapar de debate sobre regra fiscal. Proposta de técnicos do Tesouro é um excelente início para uma conversa essencial no novo governo. Então que quer dizer que o Brasil não tem como escapar sobre uma regra fiscal. Vocês já viram algum editorial do Globo dizendo que o Brasil não pode escapar de uma regra social? Uma regra preocupada com o ser humano, com as pessoas que produzem aqui no nosso país? Então, o fato do Lula já ter puxado a discussão para esse campo, por si só já é uma transformação muito grande aqui no Brasil, porque, de fato, nós começaremos a discutir a responsabilidade fiscal, mas sem perder de vista a responsabilidade social que está sendo colocada nesse governo, que vai entrar no mesmo patamar. Vai competir a nós que estamos aqui o tempo todo discutindo política, a realidade brasileira, os comportamentos dos governantes, fazermos as nossas cobranças para que essas pautas sejam implementadas, né, e, sobretudo, para fortalecer politicamente esse tipo de iniciativa que o presidente Lula vai querer conduzir, e realmente ele vai se conflitar com muitos interesses. E aí, nada como ter o seu eleitor, o povo de uma maneira geral, até mesmo as pessoas que não votaram nele, mas que querem ver o nosso país numa situação melhor, apoiando esse tipo de iniciativa. Ou seja, do povo não ficar excluído das pautas sobre o orçamento público aqui no nosso país. Bom, a matéria do Estadão diz: Lula cobra verba de países ricos e defende agronegócio como parceiro do clima durante discurso. Mas aqui dentro, como eu tenho dito para vocês, as situações estão se dando aqui. No Caderno Econômico temos essa manchete aqui também. Gastos com prazo. Pacheco sugere a Lula PEC que tire Bolsa Família do teto só por 4 anos. Gente, a proposta era fazer uma emenda constitucional para que o Brasil ficasse o tempo que fosse necessário com programas sociais fora do teto de gastos, ou seja, não fossem ali diminuídos em função de uma contabilidade, por tempo indeterminado. Só que essa discussão aqui, colocando como uma PEC para que funcione durante 4 anos, já é mais do que o suficiente para um governo estruturar pautas públicas, para inserir essas pessoas que recebem programas sociais nos debates públicos, formar núcleo com essas pessoas, ajudar a politizar essas pessoas do ponto de vista republicano, não é aparelhar essas pessoas para uma visão partidária, mas levar essas pessoas à importância do funcionamento de um Estado, para que serve o nosso país, para que serve um governo, para que serve a gente debater ideias para melhorar a vida das pessoas, ou não melhorar, enfim, isso tudo é muito importante nesse momento, né? E aí, outras pautas aqui.
O novo governo vai encarar uma série de informações do governo anterior. O governo anterior, que tinha ali pessoas batendo no peito o tempo todo, dizendo que não tinha corrupção, olha, enquanto se está no governo e se controla todas as máquinas, evidentemente, da forma como Bolsonaro estava agindo, inclusive sabotando o trabalho da imprensa, dificilmente a corrupção ela teria um ambiente para investigação muito livre. Mas agora, no novo governo, nós vamos ver muitas coisas que foram varridas para baixo do tapete, porque muita gente se deu bem, sendo tiradas debaixo desse tapete. A matéria diz: obstáculos ao novo governo. TCU aponta 29 áreas de alto risco e raio-x será entregue hoje à equipe de transição. Então, vamos aguardar o que o Tribunal de Contas da União vai entregar para essa comissão que está fazendo a transição, para que ela observe as obras paradas, por que teve obra que custou muito mais caro, o orçamento secreto, para onde é que ele foi, quem é que ele beneficiou, as prioridades que foram invertidas, por que essas prioridades foram invertidas, que políticos estão por trás dessas prioridades, entre aspas, né? Enfim. Então nós vamos ver muitas coisas eclodindo nesse processo todo. Enquanto o atual presidente da República continua acovardado, sumido, calado, cabisbaixo, sem falar absolutamente nada, né? Fazendo com que as pessoas que ainda o seguem fiquem imaginando o tempo todo uma série de situações aleatórias. Gente, é impressionante como é que muitas pessoas escrevem aqui para o nosso portal, ainda fazendo algum tipo de ameaça. Olha, não terminou, o jogo não terminou. Você vai ver, seu comunista, vai para Cuba, vai para Venezuela. Olha, esse governo já começou a derrubar o valor da Bolsa, já começou a diminuir a Petrobras, enfim. Na verdade, nem entrou o governo ainda, né? E as pessoas parecem que estão torcendo para que aconteçam coisas muito ruins do ponto de vista econômico, então, para elas dizer, tá vendo? Nós tínhamos razão, né? Aquilo tudo que elas diziam alguns meses atrás, que quem estava na oposição estava querendo ver o quanto pior, melhor, elas vão ter esse exato comportamento, né? Porque o que nós temos de perspectivas para frente, inclusive em relação ao povo brasileiro, são perspectivas muito positivas, já que se o povo nunca foi incluído nas pautas do cotidiano, nunca foi colocado no centro dos debates sobre economia, agora esse tempo parece que mudou, porque esse assunto agora parece ser de interesse público, passa a ser de interesse da pessoa mais pobre, pessoa que nunca ouviu falar isso, em responsabilidade social, e passa a ter esse discurso agora como uma coisa para prestar atenção, em oposição ao discurso que ela sempre escutou da responsabilidade fiscal, de se cuidar do orçamento da nação, não para benefício do povo, mas para benefício de pequenos grupos. Gente, hoje o nosso encontro, como eu fiz hoje mais cedo abordando algumas pautas, ele está sendo um pouquinho mais curto, né, para, enfim, até dar um descanso para vocês também, tá bom? Eu vou ficando por aqui mais uma vez, um grande abraço, amanhã a gente vai repercutir as repercussões da ida do presidente da República, que vai tomar posse em janeiro, no mundo, né? O que isso movimentou, como é que isso impactou na imprensa internacional e o que a gente pode aguardar, quais serão os novos passos e encontros do presidente Lula lá na COP27, tá bom? Eu fico por aqui, vamos ficar atentos e vamos seguir em frente, tá bom? Um abraço, até lá, tchau!